Imagine que você está assistindo um desenho da sua infância, aquele desenho que te marcou demais e que você torcia fervorosamente pelo protagonista. Agora, com todos esses anos que se passaram, fica uma pergunta: será que se assistirmos esses desenhos hoje, com a visão atual, nós estaríamos do mesmo lado? Olá, sonhocas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Zanki. E eu sou o Tomazini. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como as nossas percepções mudam ao longo do tempo e se a gente ainda continua torcendo e se identificando com personagens que a gente tanto amava. Quando éramos crianças, nós tínhamos uma visão muito específica dos desenhos. Os protagonistas eram geralmente os personagens com os quais a gente se identificava. Eram jovens aventureiros e quase sempre enfrentavam figuras de autoridades ou adultos que pareciam rígidos, chatos ou vilões. Hoje, ao assistir esses mesmos desenhos, nós nos deparamos com outro cenário. Estamos mais velhos, com responsabilidades, e o que antes parecia um vilão, talvez agora seja um personagem um pouco mais complexo e até justificável nas suas ações. O Sr. Siriguejo em Bob Esponja, que quando crianças, ele podia parecer um chefe ganancioso e cruel, sempre explorando seus funcionários. Hoje, podemos perceber que ele estava apenas tentando manter um negócio à tona, lidando com desafios financeiros e um certo funcionário irresponsável. As crianças viam os adultos de Rugrats, os anjinhos, como figuras distantes que apenas tentavam restringir sua diversão. Agora, como adultos, entendemos que os pais estavam lidando com o estresse de criar filhos pequenos e manter a vida funcionando. Conforme a gente fica mais velho, a nossa capacidade de empatia acaba se expandindo. Muitos dos personagens que antes pareciam obstáculos dos nossos protagonistas em suas aventuras e seu cotidiano, hoje ganham novas camadas. Quando pequenos, torcíamos para o Jerry, o ratinho esperto que sempre escapava. Hoje, ao assistir, podemos ver o quanto Tom estava apenas seguindo seu instinto, tentando manter sua casa livre de ratos, e percebemos o ciclo de frustração em que ele vivia. Na infância, Gargamel era o vilão malvado que queria capturar os Smurfs. Agora podemos enxergar seu ponto de vista, um alquimista frustrado, falido e obcecado por seu objetivo, o que o torna mais um símbolo de persistência, ainda que destrutiva. Outro ponto a considerar é a mudança nos valores e normas sociais. Alguns personagens e comportamentos que poderiam ser aceitáveis naquela época, hoje em dia já são problematizados. Pepe Le Pew de Looney Tunes era um sedutor persistente, mas com o tempo percebemos que sua insistência é desconfortável e não respeita os limites do outro personagem. Em desenhos como Pica-Pau e o Tom e Jerry, que a gente já falou aqui, a violência exagerada e cômica, que era normal na época, hoje pode ser vista de maneira diferente, especialmente com a conscientização sobre o impacto da violência nas crianças. Um fator que influencia a nossa visão ao rever esses desenhos é a nostalgia. Ela nos faz recordar de um tempo mais simples, quando as nossas preocupações eram menores. Por isso, ao assistir esses desenhos, mesmo que a gente tenha uma mudança de perspectiva, a gente talvez continue se sentindo com uma ligação emocional com aqueles personagens. A nostalgia pode também funcionar como um filtro, permitindo que a gente continue gostando de certos personagens e histórias, apesar de agora termos uma compreensão mais complexa. Assistir aos desenhos antigos com uma visão de adulto não é apenas uma viagem no tempo, mas uma oportunidade de perceber o quanto a gente cresceu e mudou. O que antes parecia preto e branco, heróis e vilões, hoje em dia ganha novas nuances, novas complexidades, novas perspectivas. Então talvez a resposta da pergunta que a gente fez lá no começo do vídeo seja depende. Depende do desenho, do personagem e de como as nossas experiências de vida moldaram a nossa visão de mundo. A grande beleza de revisitar esses desenhos está exatamente na possibilidade de rever as camadas em histórias que antes nos pareciam tão simples. No final das contas, seja do lado dos protagonistas ou dos antagonistas, o importante é lembrar que crescer nos permite revisitar e reinterpretar essas histórias. E talvez o maior aprendizado seja perceber que todos esses personagens, assim como nós, possuem os seus desafios e motivações. E vocês?
Tem algum desenho que assistia na infância que hoje vocês assistem novamente com um outro olhar, uma outra perspectiva sobre os personagens e as histórias? Deixa aqui nos comentários pra gente. E não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e, é claro, se inscrever aqui também no canal. Por hoje é isso. Tchau, Tchau! tchau.